Bom, vamos para mais um episódio aqui da nossa Jovem Advocacia Podcast. Hoje com um convidado especial, Dr. Hélio Jens, advogado criminalista e militante também do direito das pessoas com deficiência. Muito prazer, doutor, tudo bom? Prazer igualmente, prazer aos internautas, aos inscritos do canal. Prazer enorme. Bom, hoje vamos trazer uma temática a respeito dessa abordagem do direito voltado às pessoas com deficiência. O Dr. Hélio é presidente do Núcleo de Assistência às Pessoas com Deficiência da APAC, que é a nossa Associação da Advocacia Piauiense. E hoje a gente vai bater uma conversa aqui franca com ele, conhecer um pouco mais sobre esse universo, as dificuldades que é para militar. E, de início, doutor, queria que você explicasse um pouco qual a abordagem do advogado nesse ramo do direito hoje aqui no Piauí. Doutor, a abordagem, principalmente para a pessoa com deficiência, se torna muito mais difícil. Eu peço, venha ao público, ao senhor, para falar um pouco da minha realidade. Eu sou pessoa com deficiência, PCD, como o doutor muito bem me apresentou. E o exercício da minha advocacia é um tanto sensível, podemos assim dizer. Um tanto diferenciada, porque o Poder Judiciário ainda não tem a estrutura que eu necessito. A estrutura que eu necessito, não podemos deixar de destacar a morosidade dessa justiça. Apesar que nosso estatuto, que é também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, eu acho que, se não me engano, o seu artigo 9º prevê a celeridade, prevê prioridade na tramitação processual. Eu peço, venha novamente para ter sinceridade, só ficou na lei. Porque na prática continua a mesma coisa. E assim, aí me perguntam, Hélio, qual seria a solução para melhorar as tuas condições? Vou dizer, funcionários treinados para nos auxiliar. Um poder judiciário célere, que não vai servir só para mim, mas para todos nós advogados. E coisa que é utópica. E um ponto que eu preciso ressaltar são os juizados especiais. O popular, pequenas causas. Não tem acessibilidade de forma nenhuma. A gente, na dada oportunidade, nós que hoje somos a PAC, nós visitamos o Juizado do Redonda. A acessibilidade lá de 3,5. Da realidade bem atrasada, né, em comparação com alguns outros estados do nosso Brasil. Eu tenho até um pouco de desconforto em falar isso, até dificuldade de viajar eu tenho. Porque a questão de um local apropriado, hotel é muito caro, e a realidade da advocacia lá fora, eu não conheço. Conheço a piauiense. Certo, doutor. E o doutor, como participante ativo dessas, tanto da questão trabalhista quanto do benefício que teriam essas melhorias, o que o senhor considera hoje que poderia ser dado atenção para estar ofertando melhores condições? Acessibilidade dos juizados especiais. Principalmente relativa à acessibilidade, né? E um corpo de servidores que possam nos prestar auxílio de verdade. Porque assim, eu dirijo, eu tenho o meu próprio carro. O que eu precisaria lá dentro? Funcionar? Não, doutor, chega aqui, eu vou tirar a sua cadeira do carro, vou deixar no ponto
para você ir até a audiência necessária. Infelizmente isso é utopia, cara. Infelizmente, na realidade brasileira que nós estamos, é utopia. E eu precisava disso, para ter aquela inclusão realmente, a inclusão de verdade. Como eu já desabafei aqui, a inclusão, ela só está em discurso, para angariar palmas ao final daquele discurso. Porque na prática, felizmente, ela não existe. Certo. E outro questionamento, doutor. O senhor é presidente desse núcleo participativo da APAC desde 2022. Como os jovens advogados têm colaborado, seja com ideias, com atitudes, para estar auxiliando vocês nessa busca de melhorias, etc.? As ideias, como eu falei, é um corpo de servidores para isso, para nos prestar esse auxílio. Eu, particularmente, o que eu preciso? Que é a chamada acessibilidade arquitetônica. Arquitetônica, que é rampa. E acessibilidade atitudinal, é onde a pessoa se dispõe e prestar o auxílio que eu preciso. Montar a cadeira, tirada do porta-mala, me auxiliar no banheiro. É disso que eu preciso, entendeu? É disso que eu preciso e a celeridade processual, eu preciso dela agora porque, pelas minhas dificuldades, eu estou ainda tentando me estabilizar, ter meu espaço no mercado advocatício. E para isso eu preciso de dinheiro. E como é que eu vou ganhar dinheiro? Com o trabalho da advocacia, com os honorários. Não termino nunca o processo, não tem honorários. E tem essa questão que ainda tem alguns despachos que tem necessidade de ser feito presencialmente. Com essa dificuldade arquitetônica, acaba atrapalhando um pouco o desenvolver da própria advocacia, né, doutor? Tocou num ponto interessante, doutor. Que eu estou atuando em causa própria, tenho 2 processos que eu atuo em causa própria, né? Questão consumerista. Foi para uma audiência esse processo, já tem sentença favorável a mim. As réis apelaram. Mesmo assim, teve uma audiência de conciliação. Eu fui lá só, como eu digo, passear no fórum. Porque eu sabia que não ia ter resultado de nada. Assim, por que não o juiz verificar? Não, despachando, cancelando a audiência de conciliação. Porque já apelaram da sentença. Se já apelaram, não vão fazer acordo. Entendeu? Por que não acelerar? Entendeu? Ou então, sei lá, porque como está no Código de Processo Civil, a qualquer momento pode ter audiência de conciliação. A determinação do Código de Processo Civil é essa, né? Outro julgamento, no caso, como teve apelação no TJ, lá, tentativa de conciliação novamente. A gente não está falando de celeridade processual. E onde é que está essa celeridade processual? Todas essas análises, todas essas reflexões que eu faço. É verdade, doutor. Então a gente vê que, mesmo em alguns aspectos, a digitalização dos processos, tudo, ela meio que maquiou um pouco as necessidades de fato do... Exato. O senhor falou da questão da digitalização, PJE. Quando o PJE estava sendo falado, estava saindo da academia, estava saindo da faculdade, estava me tornando bacharel. E muita gente falando, vai ter a celeridade processual. Eu disse, nada a ver. Nada a ver. O processo físico nunca atrapalhou a morosidade, nunca contribuiu para a morosidade da justiça. O que não vai ter mais é sala cheio de estante com cara de papel. O que não vai ter mais é isso. Aí o pessoal se iludindo.
Então é aquela questão, o problema sempre foi uma questão interna, e aí geraram todo esse procedimento para facilitar, e na realidade das coisas... Realmente facilitou. Eu já protocolei às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Realmente facilitou demais, mas a celeridade processual ainda ficou para o pessoal escrever livro, fazer aquele texto lindo falando da celeridade processual. Disse sim, tá bom, teu texto é interessante, e cadê a prática? Entendeu? Assim, eu tenho um outro processo que foi interposto um embargo de declaração, foi rejeitado agora. Eu fico pensando, por que a gente não está falando de celeridade processual? E o TJ já não rejeitou o agravo de instrumento, o agravo interno, improcedeu o agravo interno, o agravo de instrumento, rejeitou os embargos de declaração. E o processo lá parado, no juízo de primeiro grau, nunca teve sentença. Aí eu penso, quando o juiz sentir vontade de sentenciar, favorável a mim, né, eu espero, por que não essa sentença se tornar irrecorrível? Porque já foi debatido ponto parecido da causa de pedir foi rejeitado pelo tribunal. Então se torna perdendo a sentença, está no ponto de execução, executa e pronto. Aí sim a celeridade processual, porque vai ser favorável a mim, vai voltar para o tribunal com apelação. Aí eu vou contra-razoar, aí quando você tem a prevenção, vai ser para a mesma Câmara, que vão improceder, vão improvir a apelação, aí mais anos de demora. Para retornar ao resultado inicial. Pois é. Doutor, falando um pouco também sobre a APAC, que o senhor é integrante. Ultimamente tem se visto crescendo muito o público da APAC, os jovens advogados têm feito cada vez mais movimentação. E qual recado você pode dar para os jovens bacharéis que estão se formando, que estão com a possibilidade de integrar a APAC? Como eles podem ajudar o núcleo? Fale um pouco das atividades do núcleo. O núcleo, a atividade é a luta não só pela advocacia da pessoa com deficiência do PCD, mas do público do PCD assim, em si. Eu já vi inúmeras situações de pessoas PCDs sendo indiretamente discriminados nessas empresas de conglomerados daqui em Teresina. E a luta tem uma lei que nos assegura, tem que ser respeitada, porque senão enseja processamento, aquela briga judicial. E eu peço que chegue até nós, você que não é PCD, que tenha no coração, tenha trazido pela academia aquela humanidade, aquela questão que o direito deve assegurar a integridade de todos, que venha para o nosso núcleo, para a gente lutar realmente para aquela inclusão, verdadeiramente falando na prática, aquela inclusão que a pessoa até esqueça que é PCD, de tão incluído que está. Esse é meu sonho, esse é meu desejo, chegar nesse ponto. Doutor, você tocou num ponto importante, a questão empregatícia. O que já foi garantido hoje por lei tem sido suficiente para poder garantir esse trabalho ao PCD? Não, é triste eu falar isso, mas não. Porque a lei fala lá, de 1.000 empregados, tem que ser 5% de PCD. Eu já vi relato de gente pagando o salário do PCD, não fica em casa. Não vem para a minha empresa. Só para fazer cumprir a lei. Porque dá trabalho, cara. Porque dá trabalho, não quer ter trabalho.
E aí, no caso, a inclusão fica, como você citou anteriormente, só na questão fictícia. Só para discurso. Só para discurso. Entendeu? E eu senti necessidade de falar desse tema, desse podcast, porque tem um público bom, para mostrar para a sociedade, olha, eu existo. Eu existo. Eu cheguei num ponto que muitos PCDs não chegou ainda. Eu sou advogado. Mas eu também ainda tenho dificuldades. Minha mãe fala muito, ela tem concurso tal para analista. Eu disse, mãe, eu não quero ser analista. Eu quero ser advogado. Só tem 2 concursos que eu vou fazer. Procurador da Defensoria Pública. Porque nesses concursos eu serei advogado. Eu gosto de entregar minha argumentação para convencer o juiz. Eu gosto disso. Isso é empolgante. Altos e baixos toda profissão tem. O médico está feliz. E está triste também com alguma coisa. Entendeu? O engenheiro está. Entendeu? Não é só o advogado, não. Eu gosto da minha profissão, eu tenho orgulho dela. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu me inseri nesse mundo jurídico através da advocacia. Isso eu não vou esquecer nunca. Meu amigo, sabe o que mais me encoleriza de uma forma ciclópica? É o desrespeito à nossa classe. Isso me revolta demais. Eu costumo dizer que quem é o queridinho do Poder Judiciário é o parquete. Isso me encoleriza muito. Muito mesmo. Porque nós, o artigo 133 da Constituição Federal está expresso. Nós somos a essencial administração da justiça. E por que tem essa hierarquia na prática? E o que me embasbaca mais ainda, tem colega advogado que chancela isso. Verdade, doutor. E nesse ponto que o senhor tocou, essa questão do amor à advocacia, o senhor teve alguma fonte de inspiração? O senhor se conheceu advogado durante a graduação? Fale um pouco pra gente de onde surgiu essa chama. Eu tenho uma inspiração especial. Um grande professor meu, da FAET, assim que eu fui conhecendo o mundo jurídico no curso de Direito, na famosa disciplina Introdução ao Direito. O jeito que esse professor se portava como profissional desse mundo jurídico, como advogado, me ajudou na inspiração. Mas antes disso, foi os dissabores que eu senti. Preconceitos travestidos de conselho dizendo que era o melhor para mim. Foi isso que me apaixonou nesse mundo jurídico. Necessidade de presencialmente brigar e guerrear por esses pontos que até hoje o senhor defende. Eu tenho vontade de ser magistrado, tenho vontade de ser juiz. Mas eu disse, eu vou passar pela advocacia. Escrever essa história. Eu vou passar pela advocacia. E estou fazendo uma promessa para mim mesmo. Um dia que eu me tornar magistrado, eu não vou esquecer minha história na advocacia. Vou valorizar o colega advogado. Eu disse, não, eu não vou demorar a sentenciar, porque eu sei a realidade. Eu lembrar do colega advogado,
Ministério Público não, é concursado. Tanto faz para ele. Vou me preocupar é com advogado. Tá aqui o cara militante, preciso dos honorários para se erguer na advocacia. Então eu vou fazer meu papel. É isso que eu quero, cara. É um posicionamento importante, doutor. E o senhor acredita que tem tido acesso... Hoje eu estive lendo uma reportagem a respeito do primeiro juiz no nosso TRF1, que ele atingiu a cegueira gradativa aos 8 anos, e hoje ele conseguiu. E ele estava citando situações semelhantes a essa sua. Dificuldade de acesso, questão de material. Ele disse que não tinha material suficiente para estudar. E ainda assim ele guerreou, assim como o senhor guerreia hoje, e conseguiu acessar essa posição. Como o senhor acredita que isso pode colaborar, essa questão da visão de vocês de dentro do judiciário para com os advogados e para com a justiça? Humildade. Eu vou estar num ponto que eu não vou me sentir melhor do que ninguém. Eu vou estar num ponto que chegar assim, um auxiliar da limpeza do tribunal, chegar, dar um sorriso sincero, um abraço, chegar, um colega advogado chegar, doutor, preciso falar com o senhor, famoso despachar. Venha. O Ministério Doutor, eu quero falar com o senhor. Espera aí. Primeiro eu quero atender aqui o advogado e depois o senhor. Não sei o quê. Doutor, o senhor é concursado. Por favor. O senhor tanto faz se o processo demorar ou não. Seus milhares vai estar na conta no final do mês. Ele é militante. Mas sei o que, tem advogado público. Tem parquete público. Tem parquete particular. Tem paquete que, você procurador, promotor, mas eu tenho que militar para ter os meus honorários. Tem? Não, só através de concurso. Então, primeiras prioridades. Eu vivi com prioridade, sei o que é, então vou respeitar. É isso que eu quero fazer, cara. Que é a isonomia. Tratar os iguais como os iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade para ter o equilíbrio. Esse é um dos pontos mais tocados durante a graduação, mas na realidade, infelizmente, ainda é pouco. Agora imagine, doutor, o senhor lê no processo, um despacho, uma sentença do juiz, e o juiz diz assim: decido amparado pela manifestação do Ministério Público. Agora imagine a indignação que eu sinto. Tem que ser amparado pela lei, pelo ordenamento jurídico. Agora imagine o senhor sendo um jovem advogado, vendo isso, tendo uma derrota por causa do queridinho, porque eu até estava falando com a pessoa, né? Que eu imagino assim a situação. O paquete é a criança mimada e o juiz é o pai que faz tudo pela criança mimada. Nós, advogados, somos o irmão mais consciente, que tenta aconselhar o pai. Não faça isso, você vai estar prejudicando o menino. Aí, cala a boca. Aí, e segue realizando. Eu sinto isso. Agora imagine o senhor não é PSD, não tem dificuldades, necessidades arquitetônicas como eu, a equiparação disso, no fundo, o juiz do dicionário diz, não, vou contratar outro advogado. E acho que ele não sabe de nada. Ainda existe muito essa veiculação da imagem do PCD com a falta de acesso à informação? Eu sinto isso, cara. Na prática, o senhor consegue identificar? Eu sinto isso porque, assim, já me procuraram que eu disse, não, me dá 1.500 contos de entrada.
O cara achou caro, bicho. O cara achou caro. Eu tenho certeza que se fosse um cara, um gigante desse daí, ele metia a mão no bolso, né? Fazia tudo para conseguir esse dinheiro. E, cara, e no fundo eu sinto que é isso, cara. A realidade é essa. E eu disse, não, a culpa não é da advocacia. Eu tenho que provar que eu sou capaz. Outra situação também que eu já ouvi, pessoa próxima a mim dizendo, fulano de tal, não ia cobrar tudo isso, eu pagaria no máximo 30%, que é o valor. E tal. Cara, isso me encorajou ao ponto que eu procurei aquela pessoa. Eu disse, vem cá, bicho, quanto é que tu acha que eu deveria ganhar? Já que tu disse aquilo. Aí, manda um textão querendo me dar lição de moral. Aí no final, pai, lá no meu apartamento tem um advogado lá que tem 16 anos de experiência e tal. Eu disse, pai, tu é um cara de influência. Procura logo ele, porra. Aí resolveu teu problema, tá esperando o quê? Aí, ó, eu não meço meu profissionalismo pela experiência de colega não. E outra coisa, faça como eu. Os meus problemas jurídicos quem resolve sou eu. Na minha casa, a casa de um ferreiro, o espeto é de ferro mesmo. Assim, eu já engoli muito desaforo. Hoje eu não engulo mais não. Hoje eu não engulo mais não. Doutor, mais uma questão relacionada à graduação. Hoje em dia já são bem mais comum a questão do acesso ao PCD nas instituições da graduação, mas relacionado às matérias, eu só acredito que seria uma matéria importante adicionar no rol das universidades, das faculdades, para as pessoas poderem tomar um conhecimento melhor e já poder mensurar ali o que poder fazer para melhorar. Nem só nas universidades, mas nas escolas também. Educação como um todo. As escolas também, noção do direito, porque nas escolas falam muito a história da questão dos golpes de Estado, e do totalitarismo, ditaduras e tal, mas não tem aquela linguagem apropriada para aqueles adolescentes. E a questão fala de preconceito, a questão da homoafetividade, do negro, mas o PCD ainda está coisa que vai ser debatida no futuro. Advogado PCD, eu acho que é uma porcentagem muito pequena mesmo, que eu conheço no máximo 2. Acredito que parte um pouco também da dificuldade que o senhor mencionou e de quantas vezes precisou guerrear e enfrentar as críticas, as oposições de dificuldade. E acredito que falta um pouco. O que o senhor poderia dizer para encorajar as pessoas que também têm esse sonho e acabam sendo retraídas, acabam sendo minimizadas em relação a isso? O que eu tenho para encorajar, engula todo esse sentimento de revolta. Quando for de uma forma muito ofensiva, diga a verdade de uma forma civilizada, né? Botando aquela pessoa no lugar, cabeça erguida e para luta. Porque uma coisa eu entendi na advocacia, que a gente fica só mudando a conversa. Uma hora fala de outra, depois volta, assim. Eu acho legal isso. Falando da advocacia, eu no começo, pai, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você quer saber, cara?
vou fazer. Vou fazer, se tiver errado, depois eu corrijo, entendeu? Esse eu estou aprendendo. Muitos na rede social tem curso. Como advogar nessa área? Na área tal. Como advogar nessa área? Isso não dá para comprar todos os cursos. Vai acontecer duas coisas, uma ou outra. Ou eu vou ter um conhecimento vasto demais, ou eu não vou conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. A segunda é mais provável. Essa é uma grande dificuldade da jovem advocacia, né? Essa questão da iniciação. E o senhor que sempre guerreou essa questão da iniciativa, como o jovem advogado pode conseguir forças para se encorajar, para aprender, para enfrentar esses problemas? Procurar ajuda de amigos próximos, advogados, sempre que tiver a oportunidade de ter uma conversa, e enfrentar os medos. Entendeu? Enfrentar os demônios, como uma frase bem diz. Enfrentar os demônios e para a luta. Eu, como jovem advogado, posso até colocar a situação prática em pauta. Sempre tive essa visão de que os grandes advogados são pessoas exclusivas, são de difícil acesso, mas aí recentemente, participando um pouco mais, a gente vê que tem essa facilidade para conversar, debater teses. Dá essa sensação, sabe por quê? Vou dizer, eu também sinto essa sensação. Mas sabe por quê? É porque a gente fica separado. O advogado não vai ligar pra gente, ei, vem aqui, bora conversar, que eu vou te falar da minha experiência. Ou vai bater na minha porta. Não vai. Para eu poder ir para uma audiência da vida, eu tenho que chamar tios, eu tenho que chamar amigos. Ah, mas tem por videoconferência. Não, cara. Eu quero no cara a cara, corpo a corpo. Eu não vou conhecer, eu não vou sentir o ambiente. Se eu não tivesse no cara a cara, como é que eu ia falar dessa dificuldade? Entendeu? Se eu não saísse de casa, falar com o juiz, na hora tal, tá a videoconferência, aí a hora tal tá lá falando com ele. Se eu não tivesse isso, eu não ia estar aqui com propriedade para falar. O cara a cara existe, o cara a cara é importante. A tecnologia veio para auxiliar, não para substituir. Não para substituir, veio para auxiliar. Então, mesmo com a possibilidade de videoconferência, tem que ter acessibilidade arquitetônica. Tem que ter acessibilidade arquitetônica. E eu tendo a oportunidade, eu vou lutar por isso. Porque se eu não tiver um propósito nessa vida, para que eu estou vivendo? A gente tem que ter um propósito. E eu sinto que eu não sei para isso. Como eu falei no início da nosso bate-papo, eu sou apaixonado por esse mundo jurídico. Tu não ganha tanto dinheiro na advocacia. Eu vou ganhar. Eu vou me instalar em espaço bom nesse mercado advocatício. Isso vai acontecer. Eu sinto isso. E pronto. Esse podcast foi eu que propus. Ian, deixa eu ir lá falar sobre um pouco da minha realidade, da advocacia PCD. Quando tem convite de entrevista, que é um tema que eu tenho mais familiaridade, eu sempre vou onde o pessoal vai comigo. Mas ficar dentro da minha casa não dá. Existe a necessidade de ir à rua guerrear, né? Se eu saindo com essa dificuldade já tá difícil, imagina se eu ficar dentro de casa, não dá.
eu preciso disso. Tem videoconferência, como eu falei. Eu preciso do corpo a corpo. Eu preciso do corpo a corpo. Eu quero estar no meio de gigantes da advocacia. Aprender o famoso network. Eu necessito disso. Dentro da minha casa eu não vou ter isso. O objetivo em si, como o doutor mesmo mencionou anteriormente, é ser tão incluído ao ponto de não se sentir diferente, né? Esquecer que eu tenho uma deficiência. Esquecer. Eu quero chegar... Eu quero dizer, eu sou PCD, ó, nem me lembrar. Eu quero chegar nesse ponto, entendeu? Quero chegar nesse ponto. E como eu sou PCD, como eu sou membro desse mundo jurídico, eu vou lutar por isso. Talvez não chegue a essa perfeição, mas minha luta vai ficar marcada. É o início do trabalho. Minha luta vai ficar marcada, outros continuarão a minha luta. Outros continuarão a minha luta. E eu sinto muito que a gente vai chegar a esse ponto. A gente vai chegar a esse ponto. Certo, doutor. E trabalhando agora, vamos voltar à questão do jovem advogado, que é o tema aqui do nosso podcast. Os jovens advogados, eles estão passando a ter mais visão para essa área do direito? Eles têm conseguido colaborar? Como o senhor pode, como presidente do núcleo, participar um pouco da atuação do jovem advogado? Ainda existe uma carência? Tem aumentado o número? Infelizmente, carência muita. Eu peço, venha novamente, porque eu fico triste em falar isso, mas eu sinto que a minha causa não interessa. A minha causa ainda não interessa. E muita gente, empresa de grande porte aqui em Teresina, praticamente desdenha do PCD. O Poder Judiciário, eu falei no processo aí da esfera penal, no âmbito da Lei Maria da Penha. Eu me senti muito desrespeitado pela promotora. Muito desrespeitado mesmo. Falei. E eu senti que só ela estava esperando eu terminar de falar. Se manifestou o processo como desconsiderando tudo que eu tentei falar. Isso dói, cara. É nessa hora que bate. Advogado serve pra quê? Bate até na indagação. Advogado serve pra quê? Se não é dada a devida voz. Principalmente para mim, que sou jovem advogado. Como eu falei, eu me considero jovem advogado porque eu não instalei ainda no mercado advocatício. Eu não considero o ano de carteira. Tem essa questão também, né? Não é só a questão do tempo de OAB, mas dos próprios feitos, como o senhor falou da questão da instalação, a questão do exercício da advocacia e não do tempo em advocacia, né? Para eu me sentir um advogado veterano, eu tenho que começar a ser ouvido. Pronto, começar a ser ouvido. O que mais interessa? O Poder Judiciário. Essa é a realidade. Eu, como jovem advogado, percebi. Atingir esses resultados.
Bom, doutor Hélio, também vi, se o senhor quiser passar suas redes sociais para o pessoal acompanhar, eu vi que o senhor milita esses assuntos em várias áreas, tem entrevistas, se eu passar as suas redes sociais para o pessoal poder lhe acompanhar, conhecer um pouco mais sobre a causa e quem sabe a partir daí poder colaborar, poder trazer novas ideias, novas teses. Eu vou dar minha rede social mais popular hoje, né? No Instagram, que é ADV Hélio Jansen. ADV Hélio Jansen. Certo. Lá eles vão conseguir ter um pouco de acesso a esse conteúdo, né? Para poder colaborar. Sim, as entrevistas, a grande maioria dela eu fiz questão de postar no Instagram. A gente vai acompanhar lá do TL, tem um material incrível, dá para já ter um início ali desse tema, mas ainda requer muito debate ainda, muita discussão. Eu vou dizer, entre aspas, infelizmente. Infelizmente, porque eu queria que essa temática já tivesse sido pacificada ao ponto de dizer, não interessa, é advogado, não importa se é PCD, se é jovem, vai ser ouvido, vai ter suas prerrogativas preservadas. É isso. Bom, gente, então vamos dar encerramento a mais esse episódio, de já agradecer a presença do Dr. Hélio, trazendo esse importante ponto. A gente conseguiu observar que ainda tem muita coisa a ser discutida, muita tese a ser levantada. Acredito que ele também pode estar disponível lá para poder ouvir opiniões, ouvir novas ideias que possam colaborar nessa luta, né, doutor? Com certeza. Porque esse é um trabalho de uma classe. Apesar dele ser ali aquele guerreiro que está mais à frente, mas sem a colaboração a gente não consegue resultados significativos. Com certeza. Verdade, doutor? Pois então, de já agradecer a todos, mais um episódio do nosso Jovem Advocacia Podcast. E, doutor Hélio, estamos disponíveis aí a debater novas teses e colaborar. Eu quero dizer que eu estou disponível, uma temática que queiram me convidar, estou disponível, eu gosto demais de conversar. Eu acho isso importantíssimo, principalmente para a advocacia, porque eu não nasci com um grande sobrenome na advocacia. Eu sou o primeiro advogado da família, sou o único, e estou lutando para me instalar nesse mundo jurídico, e a luta vai ser intermitente. Essa magistratura. Mas eu quero deixar um legado, quero dizer assim, eu senti a advocacia, quando eu ver algum outro colega magistrado que foi da advocacia, desdenhando da advocacia, abrir aquela discussão mesmo em defesa da advocacia. É como, para encerrar aqui minha fala, é como eu disse, parece que, vou falar do 5º Constitucional, né? Parece que colegas advogados que vão para a magistratura através do 5º, parece que fazem um ritual para esquecer toda a vida pregressa na advocacia. Esse é o meu sentimento, tanto de TJs, TRFs da vida, quanto do Supremo. É verdade, doutor. Bom, gente, então é isso. A gente pede que vocês sigam o nosso podcast para poder acompanhar mais conteúdo. Curtam, compartilhem o conteúdo de hoje, tanto de hoje quanto os conteúdos com os colegas, para que a gente possa fazer novas gravações, né, doutor? Novas ideias para gravações, vocês podem estar compartilhando, que a Jovem Advocacia vai estar aqui sempre atenciosa a vocês. Ok, doutor? Muito obrigado. É um prazer, doutor. Igualmente.